Bom galera, hoje Agile Pro, eu já fiz dois vídeos dessa bicicleta, um do unboxing, outro de um pedal com as primeiras impressões e tudo mais. E a galera tá que me pede para fazer um review, falar um pouquinho mais da bicicleta. Então vamos de review, falar das minhas considerações, tudo que eu estou achando da bicicleta. Lembrando que eu estou usando ela para treino, eu pedalo muito durante a semana com essa bicicleta. Então eu vou falar para vocês tudo que a gente fez e tudo que eu tenho percebido na hoje Agile Pro. Bom, então atendendo a pedidos, falar mais um pouquinho da hoje Agile Pro, algumas percepções que eu tive com a bicicleta. Se você não viu o vídeo, principalmente o do unboxing, a gente fala dos detalhes dela, o peso que deu 10.700. Eu fiz algumas mudanças aqui, eu vou pesá-la de novo. A gente fala da questão de eixo, que é eixo boost e tudo mais, de cubo, ou seja, a gente já fala um detalhe pra caramba da bicicleta. Então, para não ficar cansativo, eu não vou repetir tudo aqui. Vou deixar o link aqui para vocês desse vídeo. Só dá uma olhadinha lá que já tem bastante informação sobre a bicicleta em si. E esse vídeo eu vou focar nas considerações e percepções sobre ela. Bom, para falar dela, eu vou primeiro na minha ordem de prioridade, ou seja, as coisas que eu considero mais importantes em relação à bicicleta. Primeiramente, quadro, depois suspensão, grupo, rodas e os componentes em geral. E assim que eu for falando de cada coisinha dessas eu vou fazendo as considerações, o que eu achei, cada percepção que a gente teve em relação à bicicleta. Bom, vamos começar pelo quadro, que para mim é uma das coisas mais importantes. Se a gente está comprando uma bicicleta, a gente está comprando justamente um quadro. O resto são componentes que a gente monta naquela bicicleta. E quando a gente fala de quadro, a minha percepção principal é como eu me sinto na bicicleta, principalmente em relação à pilotagem. E na hoje Agile Pro eu gostei muito. Eu gosto de ter aquela primeira percepção, eu já falei disso em reviews de bicicletas aqui no canal, e ela me passou algo assim muito positivo. Eu estava acabando de sair da S-Works, da Epic S-Works, e eu me senti extremamente confortável, extremamente à vontade nessa bicicleta. Eu lembro que o meu pensamento foi justamente eu não precisar ter uma bicicleta tão cara como a S-Works para o fim que eu ia ter na bicicleta. Eu vou explicar isso. A bicicleta, a Hardtail, hoje para mim é uma bicicleta de treino. Eu comecei a andar de bike full e estou priorizando as bikes full para competições. Mas vocês sabem que eu gosto muito de Hardtail. Realmente eu me divirto nessas bicicletas. Eu acho elas mais divertidas, mais ariscas, mais ágeis e tudo mais. E essa percepção para mim foi muito positiva em relação a hoje, porque eu justamente quebrei esse paradigma de que só bike caríssima e tudo mais que é bom. Obviamente a S-Works ela tem componentes, ela tem roda, ela tem outras coisas que agregam ali o preço da bicicleta e tudo mais, mas não é isso que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar de preço, mas não é essa a intenção. Então, em relação a quadro, geometria e tudo mais, eu me senti muito à vontade. Tem diferença? Tem, principalmente em relação ao ângulo de caixa. Tá? Eu gosto de, principalmente na Hardtail, um ângulo de caixa mais fechado, que deixa ela mais slack. Ou seja, essa parte aqui vai ficar mais aberta. Então, esse ângulo aqui ele fica mais fechado. Tá? Mas nada que comprometa a pilotagem da bicicleta. Apenas dá um pouquinho mais de segurança, passa um pouquinho menos de vibração e tudo mais. Em contrapartida, uma bicicleta com ângulo mais aberto aqui, ela fica uma bicicleta mais ágil, mais espertinha nas trilhas, que foi o que a gente percebeu no primeiro pedal com a hoje. Então, falando de quadro, falando dela no patamar de bicicleta que ela se encontra ali, que é uma bicicleta de 13 a 15 mil reais, que é o que você vai encontrar no mercado aí em relação a ela. O preço sugerido no site hoje é 15 mil e alguma coisa. Tá? Mas eu acho que ela atende perfeitamente. Eu estou me divertindo muito com a bicicleta. É a bicicleta que eu uso para treino, que eu faço intervalado,
que eu faço treinos de resistência e tudo mais. Então, sim, não tenho o que falar desse quadro a não ser um detalhe, tá? Então, como eu falei, assim que eu for falando dos componentes, eu vou passar algumas percepções. Bom, mas o que eu posso falar do quadro em si? Triângulo traseiro bem curtinho, a gente já falou isso aqui, isso faz com que a bike fique mais esperta, ou seja, ela reaja melhor ao estímulo que você tá passando nela. Então a bicicleta ela tem que ser rígida, e essa aqui é bastante rígida. Eu tive essa percepção, o Luciano teve essa percepção. Então assim, a gente achou a bicicleta bastante rígida e é assim que ela tem que ser. Ou seja, uma bicicleta de pouca torção e o chainstay aqui bem curtinho, que faz com que a bicicleta responda mais rápida na ação que a gente está dando aqui. Ou seja, a gente pedalou, ela responde muito bem. Então está dentro dos padrões, muito positivo esse quadro, como eu falei aqui. Considerações. Acústica. Eu já vi alguns quadros internamente, eu não sei como é que é feito esse quadro da hoje internamente, mas eu tive uma percepção de que tudo que bate nela, estala, a passada de marcha que dá aquele barulhinho, ele ecoa muito dentro do quadro, tá? Então isso é uma percepção apenas, isso não faz diferença nenhuma na pedalada, a não ser que você se incomode com isso, e aí sim isso pode se tornar um incômodo para você, dono, proprietário da bicicleta. Então assim, é algo que eu acho que poderia melhorar em relação ao quadro dessa bicicleta. Bom, saindo do quadro da bicicleta, que é a estrutura da bicicleta, a gente vai para a alma da bicicleta. E a alma da bicicleta, na minha opinião, é a suspensão. Como eu falei, essa bicicleta vem com a RockShox Seed, ela já vem com a tecnologia Debonair. Até me perguntaram lá, Debon o quê? Debonair é uma tecnologia da RockShox para absorver pequenos impactos. Então, quando você está andando num estradão, num calçadão e alguma coisa, e você tem aquelas pequenas trepidações, a RockShox desenvolveu esse sistema que é para você ter essa absorção para pequenas trepidações, vamos dizer assim. É a primeira suspensão, eu tenho duas bicicletas, né? A S-Works tinha RockShox Seed, a Volcano com RockShox Seed, essa aqui com RockShox Seed, que é a top de linha da RockShox. Ela só não é World Cup, tá? A diferença é que aqui é alumínio e a World Cup é carbono, então tem uma diferençazinha de peso, mas o funcionamento é o mesmo, e eu gostei muito dessa tecnologia Debonair. Então, falando da bicicleta, no patamar que ela se encontra de bicicleta, você ter um quadro desse muito bom, com geometria boa, resposta boa, e ter a alma da bicicleta, que é a suspensão, de excelente qualidade, eu acho que são os principais pontos positivos da Agile Pro. Tá? Então, o pessoal que me pergunta muito se vale a pena a compra e tudo mais, eu já falo desde já que pelo quadro e pela suspensão, e mais o grupo GX que vem nessa aqui, com certeza vale a compra. Vamos para as considerações ainda. Bom, então vamos para o grupo GX. Quando eu peguei essa bicicleta, eles estavam lançando, a Shimano estava lançando o XT de 12 velocidades. Então a gente estava tentando pegar a bicicleta com o XT de 12 velocidades para poder testar. Acabou que não conseguimos e eu peguei ela com o GX. O que é muito bom para o review dessa bicicleta, porque eu ando de SRAM, eu ando com XX1 e ela veio com o GX, que é basicamente o XX1, onde a gente tem aqui trocas de materiais e tudo mais. Então você não tem o pé de vela do XX1, que é de carbono, mais leve e tudo mais. Os materiais do cassete, corrente, ou seja, são mais pesados e tudo mais. Só que para esse comparativo, para esse review, eu gostei bastante de ter recebido ela com o GX, porque fica mais fácil fazer um comparativo entre os grupos. E a minha percepção, que é curiosa, é que a troca de marchas para o GX e o XX1 é muito similar. Eu não consegui ter uma percepção de demora de troca ou de falha na troca. Nada.
nada. Para mim, se eu fizesse um teste às cegas, eu não saberia diferenciar o GX do XX1 de verdade. Pensei que era porque o grupo era novo e tudo mais, então comecei a testar, usar, sujar, desregulou, já regulamos, enfim, nada, nenhum detalhezinho. Se eu fizesse um teste às cegas hoje, eu não consigo diferenciar um grupo do outro, tá? Então eu acho que a questão maior aqui seria o peso. O GX ele já teve um problema, principalmente os primeiros GX, que era uma questão de roldana e tudo mais. Parece que a SRAM consertou isso. Eu não tenho ouvido falar mais desse problema e tudo mais, e eu não tive nenhum tipo de problema com esse grupo aqui. Então estou super satisfeito com o GX. Bom, agora vamos para outra parte curiosa, que eu tive essa percepção, o Luciano teve essa percepção, e a gente não sabe dizer exatamente por que a gente está pensando isso. Tá? Andando na bicicleta, a sensação é que a gente estava com NX. Como se o primeiro peãozinho aqui fosse de 11 velocidades e não 10 velocidades. Eu não sei por que isso acontece. Possivelmente porque é uma bicicleta bem mais leve do que a que eu estou andando e está com uma coroa 32. Então possivelmente seja isso. Ou seja, a gente alcança uma velocidade de forma bem mais rápida e parece que está faltando marcha. Então a nossa percepção é como se eu tivesse com um peão de 11 velocidades aqui, e a gente estava até conversando sobre percepções da bicicleta e tudo mais, e assim, uma curiosidade foi, cara, eu vou checar para ver se aquele cassete é de 10 velocidades mesmo, se ele é 10,50, porque o NX ele é 11,50, mas não, ele é 10,50, ela é toda GX, então ficou essa curiosidade aí. Eu acredito que pode ser por duas questões, e eu vou falar logo. Ou a coroa, 32 dentes, tá? Poderia nessa bicicleta aqui andar com 34 ou 36 com facilidade. Mas tem uma coisa nessa bicicleta que é do FreeHub, ele tem aquele delay. Então quando você está andando, você sente uma folga o tempo todo, principalmente em partes de trepidação e tudo mais, onde o pedal ele acaba balançando, você tem uma folga entre um dente e outro ali do FreeHub. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então galera, olha aqui o que eu vou falar para vocês. Olha o movimento do pé de vela, o tanto que ele anda para passar de um dente para outro. Ó. Então quando a gente está andando, principalmente está passando num paralelepípedo, num estradão com muito buraco, a bicicleta vai fazendo isso aqui, ó. Bom, então tem esse barulhinho que não tem nada a ver com o grupo GX, nada a ver. Isso é em relação aos dentes do FreeHub, tá? É algo comum, é algo que de certa forma me atrapalha, me incomoda um pouquinho. Eu sinto que na hora que eu estou pedalando ali dá uma falhada na minha pedalada, ou seja, na minha entrega, ou seja, eu estou ali fazendo força, entregando de tempo a entregar, e essa falhada ela me atrapalha um pouquinho. Então é uma percepção que eu tive também, mas que não tem nada a ver com o grupo, e sim com a roda, cubo e tudo mais. É o FreeHub. Bom, e entrando logo nesse outro assunto, a gente também já falou dos cubos, que é cubo SRAM, é coisa de qualidade, ou seja, eles estão entregando material de qualidade aqui, e rodas Alex Rims, tá? Esse conjunto ele não é dos mais leves, tá? Mas para a proposta da bicicleta, onde ela está ali, eu acho que vem muito bem montado, tá? A roda a gente colocou tubeless, então foi uma das mudanças que eu fiz na bicicleta, e ela não é preparada para tubeless, ou seja, ela não vem preparada e tudo mais. Então a gente teve que fazer a preparação dela para ela aceitar o tubeless, botar fita, vazou um pouquinho no começo, mas vedou legal, pegou o tubeless e eu não estou tendo mais problema com isso. Tá? Só no comecinho, na hora de botar lá, que foi um pouco enjoado, de acordo com o Luciano, porque foi ele que fez.
mas pegou o tubeless, está tudo certinho aqui, tá? Esse seria um upgrade que eu faria na bicicleta. Então, de tudo que eu já falei aqui, se fosse para fazer um upgrade nela hoje, seriam as rodas, tá? Eu acho que é onde eu tiraria maior peso, ganharia com rolagem, um aro mais largo ajuda na pilotagem. Então, assim, de tudo, a primeira coisa que eu trocaria na bicicleta seriam as rodas. Os pneus, todo mundo me pergunta do pneu Cyber Pro da Kenda. Já falamos deles no primeiro pedal com a bicicleta, a gente falou que nos surpreendeu e eu continuo com a mesma opinião. Eu deixei essa bicicleta 15 dias com o Luciano, que foi no período ali do Brasil Ride. Então eu deixei ele com a bicicleta, pedi para ele testar bastante, testar em outras condições. Ele estava com problema na bicicleta dele e mesma percepção, não mudou nada. Então assim, minha opinião continua a mesma, a opinião dele continua a mesma. Nos falaram que ele gasta rápido, tá? Mas eu já estou usando esse pneu bastante, já usei em várias condições aqui e nem sinal, tá? Esses dias de chuva, que está chovendo bastante, a única coisa que eu tomei um susto foi quando eu freiei, mas aí a bicicleta com a traseira leve e tudo mais, eu acho que eu não estava, né, no dia, então eu dei uma freada, ela saiu um pouquinho de traseira, foi um sustinho que eu tive. Mas assim, ele nunca me passou uma insegurança, se é o que vocês querem saber, e até agora não tem sinal de desgaste não, tá durando bem, tá aguentando bem, e raiz molhada, areia, ontem eu peguei lama aqui molhada, ele agarra pouca lama, ou seja, não fica aquele bando de lama agarrando no pneu, jogando na sua cara e tudo mais. Então assim, continuo com a mesma opinião, me surpreendeu positivamente. Questão de furo, eu achei que ele ia furar porque ele fica bastante exposto, então eu achei que ele ia furar com facilidade. Não sei se é onde eu estou andando e tudo mais, mas eu não tive nenhum problema com isso não, nenhuma surpresa, nenhum furo até hoje. Então assim, até hoje, de todos os treinos que a gente fez, nada a declarar sobre o pneu, a não ser que ele nos surpreendeu positivamente. Bom, conjunto de freios, SRAM, Level, LT, nada também assim, funcionamento perfeito, nenhum probleminha até agora. Eu já vi esses freios dando problema de, como se fosse um calço hidráulico, ele começa a ficar duro. Comigo ainda não aconteceu, então está funcionando perfeitamente. Frenagem boa, suficiente para a bicicleta, ou seja, super satisfeito com o que entrega aqui. Isso é outro ponto positivo. Como eu peguei uma bicicleta SRAM GX com cubo SRAM, ela veio toda SRAM, não tem aquela salada de frutas e tudo mais. E eu gosto muito disso. Eu não gosto de bicicleta que vem com um monte de coisa misturada, não. Então, assim, estou super satisfeito. Eu acho que o conjunto dessa bicicleta, dentro da faixa de preço que ela está e dentro das opções que a gente tem no mercado, ela está bastante completa, sim. Os componentes, mesinha, guidão, canote e selim, são de alumínio, não são dos mais leves, então eu acho que dá para tirar bastante peso nisso. Eu troquei apenas o guidão e mesinha porque eu já tinha aqui em casa, e o guidão, o formato dele, estava me gerando uma dor aqui assim no punho, tá? Não sei se era uma questão de ajuste e tudo mais, eu mexi para lá, mexi para cá, não me adaptei. Então, como eu tinha um guidão aqui, que é em carbono e tudo mais, eu troquei e parou a dor, parou aquela sensação. Então pode ser uma questão de costume, de eu estar acostumado a andar com um guidão assim e não ter me adaptado àquele guidão de lá. Tá? Um ponto negativo que estava lá também era o punho. Aquele punho eu não gosto, machuca muito a mão, ele é bastante desconfortável. Então assim, é um ponto negativo nesse caso ali, mas é barato, é fácil de trocar. Então assim, dos males, o menor, vamos dizer assim. Mas é um ponto que eu destacaria, o punho que vem nela, eu não gostei muito não. O selim é o Prólogo Scratch, eu já andei com esse selim antes, eu acho ele bastante confortável, não me incomoda em nada, nada. Então assim, seria uma das coisas que eu só trocaria para a questão peso.
tanto ele quanto o canote. Então só se fosse para tirar peso mesmo da bicicleta, mas assim, para a utilização que eu estou dando para ela, para treino e tudo mais, tá mais do que suficiente. E eu acho assim, uma das últimas, se não for a última coisa a trocar na bicicleta, que seria o selim e o canote, tá? Só para tirar peso mesmo, eu acho que está de bom tamanho aqui, bastante confortável, gostei bastante também. Bom, outros dois detalhezinhos, a blocagem aqui, ela ainda é esse modelo com a alavancazinha, eu acho que isso aí já está ultrapassado um pouquinho, já está na hora de mudar. Então seria um upgrade que eu faria, ou uma sugestão que eu faria hoje, já trocar esse tipo de blocagem, ainda mais por segurança e tudo mais. Às vezes a gente para a bicicleta em algum lugar, é muito fácil de remover esse tipo de blocagem aqui. Você pode bater em algum lugar, principalmente na posição que ela pode ficar, ela pode abrir e tudo mais. Então é uma sugestão, eu trocaria essa blocagem, porque eu acho que já está um pouquinho ultrapassada e é fácil, não é de muito custo e tudo mais. Então, só uma sugestão aí para hoje, trocar. E a última coisinha, que é um plus, na verdade, hoje ela entrega a bicicleta com o pedal. Esse pedal é o Go e ele atende principalmente para quem está começando a pedalar. Ele é compatível com o taquinho Shimano. Então assim, funciona muito bem. O pessoal falou que ia estragar rápido, até agora nada, nenhum tipo de folga, nada. Então está funcionando muito bem. Só que eu já tive alguns sustos com ele, tá? Eu não sei o que acontece, quando eu desclipo, parece que a lateral do meu taquinho entra aqui nele novamente, tá? Então eu não sei se é o formato dele, eu não sei se é essa carcaça dele, e em algum lugar o meu taquinho está entrando novamente, e aí o pé fica um pouquinho preso. Eu já tomei um susto, quase caí no chão, quase caí parado, clipado, mas assim, depois que você acostuma, você já vai ficando mais esperto, já começa a soltar e balançar o pé antes, para que isso não aconteça. Atende muito bem, eu acho que a proposta deles de entregar a bicicleta já com pedal, eu acho muito positivo. Eu falo isso o tempo todo, andar clipado só tem a ganhar, é tudo positivo. A sua pedalada fica melhor, você clipa o seu pé, ou seja, você pisa o seu pé da forma correta, você diminui a probabilidade de lesões e tudo mais. Então isso é um plus que a Hoje está dando. Não são todas as bicicletas que vêm com pedal. Então assim, nada a reclamar, apenas uma observação. Pode ser o meu taquinho e não o pedal, mas como eu sempre falo aqui, são coisas que eu percebi e eu estou passando para vocês. Bom, e já que eu tirei o guidão, troquei o guidão e fiz o tubeless, vamos ver se mudou alguma coisa no peso. Ela que estava com 10,7 quilos quando a gente pegou ela, do jeito que está aqui, tá? Se eu não me engano, ela estava sem o suporte caramanhola e sem a ferramentinha que tem aqui, mas o resto está igualzinho. Vamos pesar só por curiosidade, mesmo com o suporte aí, com a ferramenta, para ver quanto que deu. Vamos lá. Bom, vocês viram aí que deu uma diferença sim, e considerável, tá? Porque parece pouco, mas se você traduzir isso em dinheiro, quanto que a gente paga para tirar peso de uma bicicleta, é bastante. Eu mudei apenas a mesinha e o guidão e fiz o tubeless na bicicleta. Eu acho que o maior ganho aqui foi no tubeless, porque isso muda totalmente a forma de pilotar a bicicleta, o conforto da bicicleta, a entrada e saída de curva, ou seja, cara, tubeless é vida. Então se você ainda está andando de câmera de ar, começa a utilizar o tubeless, começa a entender as opções que você tem, da espuminha, do CO2, do macarrão, que assim é muito superior à câmera de ar. Isso não quer dizer que você não vai andar com uma câmera de ar reserva. Sim, para provas longas, pedais longos, você vai andar com a câmera de ar,
porque se tudo der errado, você ainda tem a câmera de ar para substituir, tá? Então fica a dica aí, pedal clip e tubeless para você ser mais feliz aí no seu pedal e evitar lesões, principalmente em relação ao taquinho. Se você gostou, deixa aquele like, se puder compartilha. Se eu deixei de falar alguma coisa, ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento responder ou ver lá com o pessoal da Hoje. Muito feliz com a bicicleta, indico, tem algumas coisinhas para fazer, algumas coisinhas para trocar, mas dentro do patamar e do que o mercado oferece, eu acho que essa bicicleta está muito bem posicionada e muito bem equipada e é um foguetinho. Valeu, um abraço.